Boa noite, pessoal. Graça e paz de Jesus. Mais uma semana. Estamos juntos para estudar, para compartilhar a palavra de Deus. Sempre lembrando, né? Nosso objetivo é aprender de Jesus, aprender com Jesus e andarmos aí no segmento de Jesus. Andar no segmento de Jesus, quando eu estou falando isso, eu estou dizendo o fato de nós andarmos atrás de Jesus, seguirmos Jesus, passo a passo de Jesus. É interessante que o nosso guia, né, para nós estudarmos é o livro O Talmidim. E o Talmidim, ele é quem é, ou quem eram, né, os Talmidins. O Talmidim, ele é aquele que é o discípulo de Jesus, é o aluno, é o aprendiz. E diferente do que nós vemos hoje, no contexto, no conceito que nós temos hoje de aluno, é aquele cara que vai na escola, se depara com o professor, né, em alguns casos afronta o professor, aí vai embora, não tem aquela ligação além da matéria que está ali. O Talmidim não, ele anda próximo e sempre atrás, né? O Talmidim ele nunca anda na frente, ele não anda do lado, o Talmidim anda atrás do mestre. E o verdadeiro Talmidim é aquele que anda o tempo todo com o mestre e no final do dia ele está coberto com a poeira, né, que no caminhar ali o mestre faz. Então, essa é a ideia do discipulado de Jesus. É nós andarmos com Jesus até ficarmos empoeirados com a poeira de Jesus. Em outras palavras, né, é nós tomarmos a forma de Jesus, é nós sermos iguais a Jesus. E isso faz parte dos propósitos de Deus para a nossa vida. Deus nos chama, um dos propósitos, um dos 5 propósitos que Deus nos chama é para sermos discípulos. Ou seja, Deus nos chama para sermos semelhantes a Jesus, iguais a Jesus. Posto isso, nós estamos nessa caminhada com Jesus e agora em Mateus, no capítulo 6, o último verso desse texto, o verso 34, quando Jesus fala, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Em outra tradução, ele vai dizer, né, não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã vai trazer as suas próprias inquietações. Portanto, basta para hoje os problemas de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a provisão de amanhã. Chegará, mas chegará amanhã. Né? Deus não é um Deus que age por impulso, Deus não é um Deus que age por coação, Deus não age por... ele não é inimido, ele não é constrangido por nada, nem por ninguém. Ele tem um plano, o plano dele é perfeito, é eterno, e ele vai fazer tudo conforme agrada a ele. É isso que a Bíblia nos ensina, essa é a síntese do ensinamento bíblico. Então, Deus não vai agir por antecipação. Deus não vai colocar na minha vida, na sua vida, algo do tipo assim, olha, amanhã eu vou estar ocupado, então eu vou te abençoar hoje, porque amanhã não vai dar tempo. Deus não vai fazer isso. Assim também, Deus não vai falar assim, olha, puxa, desculpa, hein, cara. Cara, ontem era para ter te abençoado ontem, mas eu esqueci, cara. Eu tinha tanta coisa para fazer que passou batido. Então você me desculpa. Deus também não vai fazer isso. Deus vai dar
a sua bênção, Deus vai dar aquilo que nós necessitamos, na quantidade que nós necessitamos, na hora da nossa necessidade, na hora que Ele programou para que acontecesse assim. Então o texto ele começa dizendo, portanto, não se preocupem. Por que ele começa dizendo, portanto, não se preocupem? Porque ele já falou, ele já vinha falando antes das preocupações da vida. Ele já vinha falando que, olha, o melhor lugar para você acumular o seu tesouro, ele não contrapõe, ele não se opõe, ele não ele não fala mal da riqueza, né? Até porque ele mesmo fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem dele, descendo do Pai das luzes. Então, ele não é um Deus contra a riqueza, mas ele fala assim, mas toma muito cuidado onde você guarda o seu tesouro. E aí ele fala, então, para nós guardarmos tesouro no céu. E aí ele diz por quê? Porque onde está o teu tesouro, lá também vai estar o teu coração. E aí ele fala, olha, então, quando você determina guardar o seu tesouro no lugar seguro, que é no céu, ele fala, então, durante o tempo que você estiver aqui, uma vez que o seu tesouro está guardado lá, você não precisa ficar preocupado. Não precisa ficar preocupado com a sua vida. E aí ele insiste, ele fala, olha, mas caso você queira mesmo se ocupar em se preocupar, então você faz o quê? Vai dar um passeio, vai passear no campo, vai passear na floresta, vai passear no parque. E lá você presta atenção em duas coisas. Você olha para baixo e olha para cima. Quando você olhar para baixo, você olha as flores do campo. Você olha que as flores do campo, elas não semeiam, elas não foram, elas não se auto-nasceram-se. Foi Deus que as criou, Deus que as colocou ali. E ele fala, olha, e presta atenção, a flor, ela nasce de manhã, dá flor ao meio-dia, à tarde ela murcha, seca, alguém vem, colhe, arranca ela e taca no fogo. No mesmo dia. Ele fala, e quando você olhar para cima, você olha os pássaros. E aí você faz a seguinte leitura, eles não trabalham, eles não semeiam, eles não colhem, eles não constroem casas. E ele fala, mas você nunca vai ver um pássaro morrer de frio, nem morrer de fome, nem morrer de sede, nem vai ver um pássaro desabrigado, desalojado. Você não vai ver pássaro fazendo movimentos sem terra, sem teto. Ele fala por quê? Porque Deus cuida. E ele fala então, se Deus cuida do pássaro, cuida da planta, que tem pouco valor, perto do seu, não tem valor algum. Por quê? Porque você é gente. Você, que é gente, foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Você, que é gente, foi objeto do amor de Deus através de Jesus, e Jesus morreu por você, para que você tenha vida. Ele fala, então, você acha mesmo que o Deus que cuida da planta, o Deus que cuida do passarinho, que teoricamente, comparado a você, não tem valor, ele vai deixar você, a quem ele deu a sua vida, e não vai cuidar de você? Ele fala, isso é impossível acontecer. Então, diante dessa impossibilidade, ele fala, olha, então não se preocupem com o amanhã. É interessante que quando nós olhamos, vimos, né, as crianças, elas crescem e quando se tornam adolescentes, elas chegam na escola e na escola vai ter uma matéria chamada filosofia. Aí elas vão tremer na base, né? Quem gosta de filosofia? Gosta de filosofia?
gosta de filosofia. Mas por que não gosta de filosofia? Quando fala filosofia, parece um bicho, né? Parece um bicho, né? Filosofia parece um bicho papão. Mas a filosofia não é um bicho papão, né? Filo, né? Vem de philos, que é amor. E sofia é sabedoria. Né? Então a filosofia é o amor ao conhecimento, à sabedoria. Isso é filosofia. E é muito interessante que a criança, quando ela é criança, ela não pensa em filosofia, mas ela tem sede de conhecer, ela tem aquela gana de saber o que é o quê, né? Tem até tinha, não sei ainda se tem, um programa na TV que tinha a menininha lá que ela perguntava de onde vem, né? Vocês já assistiram isso aí? Já viram, né? De onde vem? Então, o que aquela menina fazia? Filosofia. Né? De onde vem? De onde vem o raio? De onde vem o trovão? De onde vem a água? De onde vem não sei o quê? Cara, por que eu tô falando isso? Porque a criança, ela faz filosofia mesmo sem pensar. Porque ela pensa em algumas coisas e ela pensa em algumas coisas legais. E a criança, ela pensa... ela olha uma situação, né? Ela problematiza aquilo e ela pensa no futuro ali o que pode acontecer com ela. Né? Como pai e mãe sempre faz filho pagar mico, né? Então eu sou pai, eu tenho esse direito, né? Então tá aqui tá aqui meu caro, né? E o George, quando ele era criança, ele tinha uma problemática, né? Então chupar melancia, comer tomate, tudo que tinha semente, né? Ele era contra. E aí, ele tinha uma razão filosófica para aquilo. Por quê? Porque toda árvore, toda planta vem da semente. Então, se ele comesse semente, né, vai que nasce uma melancia dentro dele. Ou vai que nasça um pé de tomate dentro dele. Então, né, para não correr o risco, ele não comia nada com semente. Né? E não adiantava, você podia dar a justificativa que fosse, ele não comia. É legal que essa é a preocupação do George, que nós vivemos. Né? Mas, outra preocupação que criança tem. Quem aqui tem contato com criança, e já foi criança e lembra do que foi criança, né? E eu acho que, de repente, essa é uma preocupação das meninas, do tipo, a menina vê a mãe grávida, ou vê outra mulher grávida, vê a tia grávida. E a preocupação é, como que pode alguém entrar dentro de outrem e nascer? Né? Essas caras de risada é porque é verdade isso? Né? Essa é uma preocupação, e as crianças têm essa preocupação. E sabe o que é interessante? É que quando as crianças têm essas preocupações, né? Elas colocam o pai e a mãe em saia justa, porque elas vão perguntar, elas querem saber como que isso acontece. Né? E do tipo, e se acontecer, o que eu faço? E aí muitos pais não respondem, né? Outros inventam histórias, né? E a história mais doida possível, né? E daí então surge a lenda da cegonha, não? Quem traz a criança é a cegonha, não sei o quê, bababá, né? Por quê? Porque por mais que é um assunto milenar, ninguém quer falar do assunto, né? E ninguém quer tratar daquele assunto. Mas a questão é que por quê? De repente por falta de conhecimento, de repente por tabu, ou de repente porque a pessoa não aproveita a oportunidade de ensinar o que Jesus está ensinando. E qual é o melhor momento de nós ensinarmos o que Jesus está ensinando ao discípulo? Na idade da infância, né? Por quê? É o momento de você falar, olha, quando chegar o momento, quando chegar o tempo certo, isso vai acontecer.
Mas agora que você é criança, por enquanto você não precisa se preocupar com isso. Agora não é motivo de preocupação. Agora você se preocupa com outra coisa. Agora você vai se preocupar de brincar, de estudar, de conhecer outras coisas, né? Mas quando chegar o dia de você ter uma criança dentro de você, então, naquele momento, o Papai do Céu, ele vai dar um jeito de fazer com que isso se torne possível. E quando chegar a hora de você ter uma criança, então dentro de você, ou quando chega a hora de ter uma criança dentro do corpo da menina, porque é do corpo da menina que vem, né, que as crianças geram. Ele falou, então quando chegar esse momento, primeiro, você não vai ter mais corpo de menina, você vai ter um corpo de mulher. Porque meninas não precisam se preocupar com a maternidade. Quem se preocupa com a maternidade são mulheres, né? E, primeiro, então, viva como menina, se desenvolva, e aí quando você crescer e se tornar uma mulher, então é o momento oportuno. Eu acho que muda bastante coisa quando a gente ensina dessa forma, né? Inclusive porque nós aproveitamos a oportunidade de ensinar. Querido, Jesus, quando ele está caminhando com os seus discípulos, quando ele está aqui, nesse momento, desse texto, ensinando os seus discípulos, quando ele está fazendo esse sermão aqui, Jesus ele está sugerindo o seguinte aos seus discípulos. Primeiro ele falou, olha, não junte tesouro aqui, né? Ou seja, não acumule tesouro aqui, coloca tesouro lá no céu. Por quê? Porque quando você coloca tesouro lá, o seu coração vai estar onde está o seu tesouro. Então, o que é que Jesus está falando sobre isso? Jesus está dizendo que nós devemos, enquanto nós estamos aqui, marchar. Só que com um direcionamento, com rumo, com um norte definido. Nós devemos marchar rumo ao reino dos céus, ao reino de Deus. E nós devemos, nessa marcha, exercitar a disciplina espiritual de vivermos o tempo presente. Querido, uma das maiores disciplinas espirituais é nós vivermos o tempo presente, é nós pensarmos aqui, no agora, é nós resolvermos as grandes questões de hoje, fazendo o que está ao nosso alcance, fazer hoje, o que está nas nossas mãos, fazer hoje. Por quê? Porque o amanhã é outro dia. O amanhã vai ser outro dia. Então, muitas pessoas, né, muitas vezes, nós somos desafiados aí às grandes disciplinas espirituais. E alguns acham que grandes disciplinas espirituais é ler 5 capítulos da Bíblia por dia. É ler a Bíblia toda 2 vezes no ano. É ler o Novo Testamento 2 vezes no ano e o Antigo 1 vez. E aí termina o ano com isso. É nós termos todos os dias, antes de sairmos de casa, horas de oração. Então eu acordo cedo, vou orar e vou não sei o quê. É fazer jejum. E Jesus fala, não, cara, a maior disciplina espiritual é você viver hoje. É você dar o seu melhor, com o melhor que você tem, enquanto você não tem melhor para dar melhor ainda, hoje. É hoje. Não é amanhã, não é ficar preocupado com amanhã. Ele fala, e por quê? Porque amanhã é outro dia. Amanhã vai ser outro dia, você não sabe como vai ser o amanhã. Né? Quantos aqui já fizeram planos assim? Às vezes nós fazemos aquele plano, olha, amanhã eu vou levantar cedo, vou
vou trabalhar de bicicleta, vou a pé, vou fazer uma caminhada, vou isso, vou aquilo. Aí você acorda, abre a janela assim, abre a porta, tchá, chuva. Né? Outro dia você até preparou a roupa lá de verão e faz frio. Adianta. Né? É óbvio, a Bíblia diz que nós devemos planejar, nós fazemos planos. Mas quem é que determina? É Deus. Quem determina se vai chover, se não vai, né? Quem determina se eu vou estar gripado, se eu não vou estar, é Deus quem determina tudo isso. O que a Bíblia nos diz? O que a Bíblia afirma, garante, é que as misericórdias de Deus se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. Todos os dias, todas as manhãs, Deus dá da sua misericórdia de maneira dobrada, recalcada, desmedida e nova, renovada. Todas as manhãs. Querido, isso é de suma importância para a nossa vida, para a nossa espiritualidade. A Bíblia também diz outra coisa. E na oração, nesse mesmo texto, lá no começo, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. O que Jesus nos ensinou e o que a Bíblia nos diz é que Deus nos dá, olha que interessante, Deus nos dá. Deus, ele não vende o pão. Deus, ele não troca. Deus não negocia. Ele dá o pão de cada dia. E ele dá o pão de cada dia, todos os dias, na medida que nós precisamos. Querido, há na Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse, um incentivo divino, uma motivação divina para nós vivermos a vida no tempo presente, no dia de hoje, sem as angústias do passado, porque o passado já passou, e sem as ansiedades em relação ao futuro. Você já notou que hoje, né, se fala aí da doença do século. Qual é a doença do século? Há um tempo atrás era a depressão. Hoje já é um mix de síndromes. Então, quando alguém apareceu e falou, eu tenho uma síndrome de não sei o quê, nossa, tem uma síndrome. Hoje, se o cara fala, eu tenho uma síndrome, você fala, então você não tem nada, né? Porque a turma tem síndromes, né? Síndromes do pânico, do medo, do não sei o quê, síndromes. E por que essas síndromes? É porque a pessoa está ansiosa em relação ao futuro. O que vai acontecer? Como vai ser? Né? A criança, vai ter uma criança dentro de mim? Como que vai ser? Aí depois, mas será que vai ter criança? E depois a mulher tem a criança e fala, mas será que vai sair criança? E como que vai ser? Vou viver, não vou viver? Vou comer, não vou? Vou beber, vou pagar conta, não vou pagar conta? Vou estar empregado, não vou? Vou sair para trabalhar, vou voltar vivo, vou voltar num rabecão, como que vai ser? Como vai ser? Né? Há uma canção, eu não lembro quem é a artista que interpretava, não lembro se era Gal Costa, que dizia, como será o amanhã? Responda quem puder. Era ela? Clara Nunes, né? E ela dizia, era um samba, né? Como será o amanhã? Responda quem puder. Como será que, né? E o que aconteceu? O meu destino será como Deus quiser. Olha a preocupação dela. Como que é que vai ser o amanhã? Querido,
a Bíblia diz que nós devemos viver ocupados com as demandas do reino de Deus. Nós devemos nos ocupar com o que Deus tem para nós. Qual é o objetivo? Qual é o foco de Deus? Mas devemos nos preocupar com o reino de Deus aqui e agora. É por isso que há aquele texto em Atos dos Apóstolos, e eu quero fazer menção dele aqui, Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no verso 36, eu amo esse texto porque desde que eu descobri esse texto, eu achei isso a coisa mais linda do mundo que tem na Bíblia. Porque a Bíblia diz assim: tendo, pois, Davi servido aos propósitos de Deus, na sua geração, adormeceu, ou seja, morreu, foi sepultado com seus antepassados, e o seu corpo se decompôs, ou seja, apodreceu. Querido, o que esse texto está dizendo? Não adianta nós ficarmos aqui, hoje, olhando para o passado e falar assim: ai, mas naquele tempo é que era bom, naquele tempo, porque naquele tempo. Não adianta. Sabe por quê? Porque aquele tempo já passou. Você não viveu naquele tempo. Ou se você viveu naquele tempo, hoje você está nesse tempo. E esse tempo é outro, não é aquele. Mas também não adianta você falar assim: olha, será que vai mudar? Será que vai ser diferente? Ai, quando as coisas melhorarem? Lembra? Faça o seu melhor com o melhor que você tem hoje, enquanto você não tem melhor para fazer melhor ainda. Davi serviu a Deus, porque ele serviu a geração dele. Não tem como você servir a sua geração se você está focado na geração passada. Não tem como você servir a sua geração se você está esperando uma geração futura melhor. Então, sirva a Deus hoje. Ah, mas essa geração de hoje está muito ruim. Ajuda Deus a melhorá-la. É assim que vai funcionar. É isso que Deus quer. É isso que Deus espera de você. Que você viva aqui, viva agora, sem dispersar, sem perder a noção, sem desperdiçar força e energia com o amanhã, porque o amanhã está nas mãos de Deus. O amanhã pertence a Deus e não a você, e não a mim. Então o que nos cabe? O que cabe a mim? O que cabe a você? O que cabe à igreja de Jesus? O que cabe aos discípulos de Jesus? O que nos cabe é o que Deus nos deu para hoje. Por isso, cuida da sua vida e cuida dos outros e cuida da sua igreja hoje. Invista no reino de Deus hoje, porque o amanhã vai cuidar de si mesmo. Amanhã, Deus vai levantar outros. Amanhã, Deus vai dar a provisão. Ah, mas se eu fizer hoje, fazer planejamento, e amanhã, será que vamos ter? A provisão de amanhã vai chegar. Mas só chegará amanhã. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe a concentrarmos, a focarmos, a olharmos para Jesus e realmente vivermos
pela fé. Pela fé no Filho de Deus. Hoje. Aqui. E agora. Como diria aquele programa de televisão. Fique com Deus.